Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a mais um Pai Vem Me Limpar. Hoje, episódio número 11. A gente vai falar com o Fernando Pontinho, Nando, né? Então, é um cara muito... Pelo que eu fiquei sabendo, vamos ver se ele vai provar isso mesmo agora, né? Me disseram que ele é um cara muito inteligente, né? Um cara das matemáticas, né? Enfim, segundo o próprio, é um rapaz, é um homem, é um pai com duas vidas paralelas, né? Uma de engenheiro e outra de músico e produtor musical, né? Pai de uma linda pequena, né? A Olivia, de 4 aninhos, né? E está num processo atual, tá no meio do processo, quase no fim do processo de emigração da nossa amada pátria brasileira. Vai sair do Brasil, vai morar na Europa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre todos esses assuntos aí. Bem-vindo, Nando. Tudo certo? Me fala um pouquinho dessa história, dessas duas vidas paralelas aí, cara. Cara, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu conheço o Berté, cara, eu tava tentando lembrar de quando, eu acho que é 96. Eu vou te corrigir, ninguém conhece o Berté, cara. Não, também tem isso. Mas enfim, nós somos amigos desde a 6ª série do Colégio Dom Bosco. Do Palote tu não era, né? Não, Dom Bosco direto. Então foi aí que nós nos juntamos, em 96, na 6ª série do Dom Bosco. E aí depois a gente fez todo o 2º grau junto, e depois nas faculdades cada um foi pro seu lado, a gente ficou, sei lá, uns 10 anos sem se ver, e agora a gente se vê uma vez a cada 10 anos. Isso já foram 3 vezes, pra vocês verem como a gente tá velho. Porra, é muito legal, né? Uma amizade, eu falo isso, né? Uma amizade legal, assim, tu mede justamente isso. Às vezes passam 10 anos e parece que foi ontem. No pior, assim, um ficou mais careca, um ficou mais gordo, um tá cego de um olho, outro não tem uma perna, mas no final das contas, o papo parece que continuou de ontem, assim, né? Cara, o Berté sempre foi exatamente assim. Ele teve lá na nossa casa, em Viamão, que agora ela tá alugada nesse processo de imigração, a gente não tá mais morando lá. Mas linda, o Berté teve lá e... obrigado. E fazia, sei lá, cara, fazia uns 10 anos que a gente não se via, talvez mais, 15, sei lá, desde o colégio. E, cara, entrou em casa e a gente começou a falar como se a gente tivesse parado de falar ontem. E também não é uma coisa que a gente se fale pelo WhatsApp todos os dias, assim. A gente realmente tem contatos esporádicos, assim, se manda coisa, fala no grupo ali que a gente tem com as nossas esposas também. Mas assim, é uma amizade que ela não precisa de estar o tempo todo sendo cultivada. Ela existe, ela é uma árvore. É bizarro isso, né? É bizarro. É o contrário do digital, né? Essa coisa legal. Não, claro, não, muito legal. É o contrário do digital, dessa coisa da frequência, de não sei o que, porque senão, né, não tem adesão. É muito louco, cara. Que tem a necessidade, tem algumas situações da necessidade, ou enfim, da convivência diária, né, e tal, enfim, mas, cara, cada um, como tu falou, né, cada um foi meio que para um lado ali, a partir do processo da faculdade, né, cara, e tá construindo a sua vida, mas isso não, estão longe, distantes, né? Ao mesmo tempo, é engraçado porque, mesmo estando distante, assim, no convívio diário, ou até semanal, que seja, a pessoa, o Berté me influenciou muito. Por exemplo, assim, essa decisão de eu estar saindo do Brasil agora, por exemplo, com a minha família, tem muito a ver com o fato de eu ter visitado o Berté em Nova York em 2011. É verdade. 9. Vocês visitaram a gente. 9. Então, em 2009... aliás, muito rápido, né? Muito rápido, assim, em Nova York, tipo, o Berté já tava morando lá há um tempo, e aí, sabe aquela coisa quando tu vai viajar de férias e tu acha que tu vai visitar os teus amigos, e o cara tava lá, velho, no dia a dia dele, tinha trabalho, tinha coisa pra fazer e tal, e aí o cara, conseguiu uma brecha pra nos ver ali, nos levou fazer um negócio, bababá, então tá, falou, a gente conheceu o apartamento deles lá, dele da Paola, em 2009, quantos anos faltava pra gente ter filho ali? Opa. A Olivia foi nascer em 18, então faltava 9 anos ainda para eu ter filho. E aí ela nasceu um pouquinho antes, né? 16. 16, enfim. Um monte, faltava 7 anos ainda. E assim, eu vendo, eu cheguei a morar na Inglaterra em 2006. Então, quando eu terminei a faculdade de engenharia, fiz engenharia elétrica na URGS, eu estava num estágio que, pela glória de Deus, eu não fui efetivado no estágio. Os caras não tinham vaga. Não vai dar. Tu trabalhou 2 anos aqui como estagiário para isso e agora não vai ter vaga. Desculpa aí, meu brother. E assim eu perdi o estágio, que eu investi 2 anos trabalhando nessa indústria e tal, para ser efetivado, porque esse era o grande objetivo. Era, né, o prêmio, né? E aí os caras, no último momento, trocou lá os treinadores e a política interna da empresa. Não vai ter vaga, velho, já era.
E aí eu me vi numa situação onde eu ia me formar, estava desempregado, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer com a minha vida, mas eu tinha no fundo, assim, isso já na época da faculdade, um desejo de morar fora para aprender a falar inglês bem, né? Porque era uma coisa que na faculdade, tudo bem, a gente tem uns contatos com inglês, na literatura e tudo mais. Eu tinha feito inglês no colégio, nunca fiz IASD, nem cultural, nem nada, nunca frequentei um cursinho particular. E eu tinha amigos que tinham, assim, o cara sempre tem uns amigos que são mais boca aberta, né? Eu pensava assim, cara, tu vê o fulano, ele é muito boca aberta. O cara foi morar na Austrália, em 3 meses estava falando inglês fluente. O fulano, cara, o cara é uma porta, velho. Em 6 meses morando, não sei o que, falando inglês fluente. Então, na minha cabeça, esse era o meio. E eu tava certo, na verdade. Tu estando no exterior, morando, cara, não tem curso do IASD que faça o que 6 meses morando no exterior, tendo que pagar as contas, fazem pelo teu idioma. Eu tenho um amigo meu que foi para a Austrália, abrindo um parênteses, ele foi para a Austrália, e ele só ficou com um brasileiro, ele voltou e não sabia tem esses caras aí, né? Tem esses caras também. Na verdade, o meu processo valido o teu e foi o contrário. Eu fiz IASG minha vida inteira. Assim, conheci a Paola no IASG, tipo, com 10 anos, né? E quando eu cheguei, a gente saiu junto também, me formei, eu saí também. Tu foi para Londres, eu fui para Mark. Cheguei lá, cheguei a pica, né? Vou sair falando. Vou dominar. O que eu falar, oratória. Falei assim, a galera só. E cada cara, meu, assim, ó, as caras eram as mais, tipo, parecia um espelho meu quando eu tava me debochando, entendeu? Não entendiam porra nenhuma que eu falava. E aí, realmente, eu tive que aprender do zero, cara. Exceto, né, o que a gente tem de vocabulário, que não foi do IASG, foi de videogame. Eu acho que o inglês... como é que é? Bem, esse processo teu de ir é isso aí mesmo. EA Sports. Eu sempre falava Tana Game, mas é in the game. Mas eu acho que o falar o inglês, porque o inglês ele exercita uma parte diferente da musculatura da língua e da garganta, né? Toda língua, né? Tu usa a ponta da língua, eu acho, enquanto o português tu usa as laterais e a parte de trás da língua. Então, por isso que o americano tem problema para falar R. Não, e nós somos gaúchos, né, cara? Tipo, a gente não abre muito maxilar. É tudo muito cerrado nosso. Então, eu já tenho uma dificuldade maior ainda. Nosso caso ali, nossos 3 casos aqui, né? Família italiana e tudo mais. Eles não sabem falar italiano. Eles não sabem falar italiano. É o dialeto, não sei o quê. O dialeto e ainda com tradução do Google. Daí vai pra Itália lá, entendeu? Um lugar mais perto que tem talvez é o Vêneto. Que fala aquela coisa meio assim, mas assim, tudo pronunciado errado. Tudo errado, eu passei por exatamente essa experiência, viajando com meus pais. A gente fez 2.000 quilômetros na Itália, assim, Milão, fomos lá para Nice, depois lá para Mônaco, aí descemos, fomos até Roma, não sei o que. Em todos os lugares que a gente parava, a minha mãe tentava aplicar o italiano dela, que, cara, não rendia um buonasera. E aí eu já tinha que entrar com o inglês por trás para contornar a situação, porque não estavam se entendendo nada. Exceto quando a gente chegou em Veneza. Que a minha família é de lá, né? Tem um lugar chamado Via Pontin lá, que é da família Pontin. Inclusive, quando eu consegui minha cidadania, que foi 10 anos depois de eu ter morado na Inglaterra, quando eu morei lá, eu morei como estudante, como todo mundo. Aí, quando eu tava lá, eu pensei, seria legal ter cidadania, né? Aí eu encaminhei os papéis, levou 10 anos para sair. Em 2016 é que foi 13. Ter os meus demoraram o passaporte. E aí... História, né? E a cidadezinha onde me registraram é bem pertinho de Veneza, lá, uns 45 quilômetros. Lá em Veneza, a minha mãe conseguiu trocar umas 5 frases com a tia, que era a do hotel, assim. Mas assim. Do Vêneto, porque ela é do Vêneto, né? Porque a grande maioria da galera veio daquela parte, inclusive alguns. Eu tenho uma amiga que entrou com o processo de cidadania, ela não conseguiu, porque a família dela, na época, acho que era na parte. Tinha a guerra austro-húngara, se não me engano. Não era austro-húngara, era parte do processo da unificação da Itália. Teve uma treta com a Áustria lá. E a família dela ficou daquele lado lá, então ela não conseguiu fazer a cidadania por aquilo ali. O Vêneto era aquela parte no nordeste da Itália ali, então tem muita gente da nossa região que veio dali, né? Então, e Trento. É um dialeto. O Trento é um dialeto muito próprio, né? Minha família veio de Vicenza, por exemplo, né? A família por parte da minha mãe, né? Massa cidade.
e do meu pai do EV de Veneza, né? Então, assim, cara, o pessoal fala uma situação muito própria. Aí tu imagina, tu bota 200 anos nas paletas da galera que ficou, sei lá, quanto tempo no meio do mato construindo cidades, que foi o que aconteceu aqui na nossa região, né? Com o Guilherme não tinha nada aqui, né? Você perde tudo, né? Aí o filho já fala uma coisinha errada, já vira uma maneira de... Se nós, na nossa pequena família, já tem figuras de linguagem própria que talvez só a gente entenda, tu imagina isso numa comunidade, né? E é engraçado isso também, porque isso aí já meio que vai agora, né? A gente começou falando do processo de imigração que tu vai ter agora. E aí já entra, tipo, tá, e a filha, como é que funciona com a nova língua, não sei o que, não sei o que. E isso aí tem tudo a ver, porque tu já carrega algumas coisas, e aí quem vai acabar tendo que corrigir algumas coisas são vocês, e vocês vão corrigir já com filtro. Entendeu? Que não daqui a pouco, às vezes, os coleguinhas falam, olha, ela fala errado, daí tem isso, né? Vai acontecer, né? Se bem que tu vai pra Malta, né? Esse é o lugar para onde tu vai. Como é que é lá? O que é lá? Cara, bom, Malta, eu costumo dizer, assim, aqui no Brasil, não sei se é uma coisa do Brasil, mas no Rio Grande do Sul, em particular, pouquíssima gente conhece Malta, ou sabe o que é Malta. Quem conhece alguma coisa sabe que é próximo da Itália. Boa parte das pessoas acha que pertence à Itália, né? E na verdade Malta é um país independente. Ele foi colônia britânica por séculos, né? Deixou de ser, se eu não me engano, nos anos 60. Posso estar falando besteira, mas a gente pode corrigir depois no label, assim. E por isso fala inglês como língua local, né? E eles têm o idioma nacional dividido entre o maltês e o inglês, mas com igual importância. Assim como no Canadá... 21 de setembro de 64, aí, do então Reino Unido. Isso. Beleza. Eles têm o idioma dividido, assim como o Canadá fala inglês e francês, lá eles falam inglês e maltês. Os carros dirigem do lado errado da rua, igual como na Inglaterra. Né? O que é bizarro, porque, por exemplo, tem ferry boat que vem da Itália que leva 1h30 e traz carros da Itália para lá. Eu não sei o que eles fazem, que eles espelham os carros, ou o cara dirige do lado certo do volante pelo lado errado da rua. Com a cabeça para fora para fazer a curva, né? Então, cara, é um país que ele é todo amarelo, porque o único material que tem lá em abundância é calcário. Então, a maioria das construções é amarela por causa do calcário. Parece um cenário do Game of Thrones, assim, né? Parece um cenário do Game of Thrones e parece também um pouco assim, sabe, Bagdá, quando tava os Estados Unidos no interior do Afeganistão, assim, umas coisas que parece muita areia, muito amarelo, sabe? Então, tu sai um pouco das coisas litorâneas, né? Tudo bem, Malta tem o tamanho de 2/3 da ilha de Florianópolis. Então, tu faz 45 minutos de carro, tu faz de ponta a ponta. Tem 440 mil habitantes, ou seja, do tamanho de Caxias, e é um país independente. Então, não tem muito assim no interior de Malta. Cara, o interior de Malta é 20 minutos, velho. Depois tu já tá no outro lado de Malta, né? Então... Eu conheço muita gente que foi para Malta. Tu falou assim que talvez as pessoas então tu é uma exceção, porque a maioria das pessoas elas acham que eu vou ser o primeiro brasileiro em Malta, que eu vou fincar a bandeira brasileira lá, o que é uma besteira, porque, cara, tem uma comunidade brasileira imensa lá, que a gente muito grande pela internet já. Sim, tem um amigo meu que ele foi country manager de um site de apostas, né? Tem um primo meu que foi fazer uma escala para morar na Europa, então ele ficou um tempo lá também para esse processo de adaptação. Eu acho que eles têm talvez um processo de imigração um pouco mais facilitado, deve ser por isso. É verdade. Teve uma outra amiga que foi para lá, depois também fez uma ponte, agora está na Inglaterra. Um outro amigo, cara, eu tenho acho que uma meia dúzia de galera que foi para Malta. Uma indústria muito forte lá de Malta é isso do iGaming, né? O e-gaming, que é o PokerStars, o iBet e tal. Pelo que me disseram, uma tradição de Malta do jogo, né? Antigamente os caras tinham cassinos, então os caras chegavam em Malta com nos navios gigantes de cruzeiro, desciam lá, os turistas queimavam um monte de dinheiro no cassino e iam embora. E esse negócio do jogo, do cassino, foi evoluindo para o digital, né? E as empresas, tipo a PokerStars e tal, tem sedes lá. E então, assim, tem muita... Por exemplo, quando o cara joga poker online no PokerStars, tem lá é croupier que se fala, né? Croupier, o cara que dá as cartinhas. Aliás, uma dica de baita filme chamado O Croupier. Fica a dica, procurem depois. Desculpa, então, tem salas em todas as línguas. Então, por exemplo, tem muito brasileiro lá que trabalha como dealer da sala virtual de poker, porque ele fala português. Então, ele fala português com os jogadores, que são brasileiros ou portugueses, enfim. E aí, claro, com os managers, ele fala inglês e recebe os treinamentos em inglês. Então, os caras têm emprego, na real, para todas as nacionalidades lá, por causa do suporte, né? Então, a galera que entra nessa indústria do game em Malta
que até não acho que vai ser o meu lance e tal, mas enfim, se precisar trabalhar nisso, eu vou, porque eu preencho os pré-requisitos, que é falar inglês fluente e saber alguma coisa de informática e tal. Jogar pôquer. Tipo, até sei jogar. Eu nunca fui fissurado, mas sei. Ninguém sabe enfim, jogar. E aí nós escolhemos Malta, na verdade, num processo de eliminação. Porque assim, em 2000, a gente trabalhava, eu e minha esposa, trabalhávamos na CE, a Companhia de Energia Elétrica aqui do Rio Grande do Sul, que vinha num processo de decadência e de, assim, vai ser privatizada, talvez no próximo governo, quem sabe no outro. E a minha esposa trabalhou há 14 anos e eu trabalhei 11. Em 2018, quando ganhou o Eduardo Leite para governador aqui do Rio Grande do Sul, ele tinha como uma bandeira muito clara a privatização da CE. Então, em 2018, quando ele ganhou a eleição, a gente disse, bom, nos próximos 4 anos, em algum momento, a gente ou vai ser demitido ou vai abrir um plano de demissão para o qual a gente vai poder aderir, né? Mas, enfim, a empresa para a qual a gente fez concurso e para a qual a gente se programou para trabalhar a vida inteira, né? Que é uma coisa muito dos nossos pais, né? Aquela coisa de que o cara entrava numa empresa, ficava 35 anos trabalhando na mesma empresa e se aposentava e tal. As pessoas entravam na CE muito com essa ideia ainda. E a gente, concursado, tá lá trabalhando, ok, né? O cara tem uma estabilidade, o cara ganha bem em relação ao mercado, né? Dos meus amigos, por exemplo, que são engenheiros também. Os caras que são engenheiros formaram junto comigo, ganhavam, sei lá, 30% menos que eu, porque eu era concursado num órgão público, né? Então a gente estava bem, estável lá. Construímos a nossa casa lá em Viamão, do jeito que a gente queria. Eu construí um estúdio na casa, que era o meu sonho de infância e adolescência, ter um estúdio em casa para poder gravar e fazer minhas coisas com minhas bandas e tal. Em 2018, quando o Eduardo Leite ganha a eleição, a gente, beleza, o que vai ser da nossa vida? Se a gente for os dois demitidos segunda-feira, o que a gente faz? E aí a gente percebeu que a gente tinha essa vontade de sair do Brasil. Por quê? Eu já tinha morado fora, já morei fora, né, na Inglaterra em 2006, mas a Letícia, minha esposa, não teve essa oportunidade quando ela tinha essa idade. Ela emendou um trabalho no outro trabalho e teve amigos que foram viajar para fazer intercâmbio, ela nunca foi, não teve alguém que deu o último embalo para ela ir e ela, no fim, não viveu isso. E ela queria muito viver isso. E a gente entrou numa rota que era essa de trabalhar numa empresa pública, construir uma casa, ter filhos, que tornava esse sonho de morar no exterior cada vez mais, assim, é possível? Mas o cara vai ter que dar um peitaço gigante, assim, de abrir mão de muitos lugares de conforto só para viver isso, né? Só que com essa mudança das coisas que a gente não tem controle sobre, né? No fim, levou 3 anos para esse processo de privatização ser finalizado e abrir o plano de demissão voluntária. A gente não esperou ser demitido. Quando abriu o plano de demissão voluntária, a gente já estava tão certo dessa nossa vontade de morar no exterior que a gente aderiu de cara. Vamos aderir, vamos embora, porque agora chega, né? E aí a gente começou a pesquisar países para morar que falassem inglês. Esse era o pré-requisito básico, porque para mim seria fácil de arrumar emprego e sustento, né, para a família, e para a Letícia seria o objetivo dela conseguir falar inglês fluente, assim como eu fiz quando tinha 23 anos, né? Então, vamos olhar o Canadá, vamos olhar os Estados Unidos, o que precisa? Vamos voltar para a Inglaterra? Mas teve o Brexit, agora o meu passaporte italiano não serve para nada. Então, quem sabe, Europa, onde é que dá para morar? Pode ser a Irlanda. Então, vamos para a Austrália. Malta surgiu também nessa época. E a gente se encantou muito pela Austrália, né? Na verdade, por quê? Porque pelo estilo de vida, né? Assim, quando tu tem filhos, isso vocês segundo o Augusto, o país do futuro. Isso vocês dois já sabem bem, quando a gente tem filhos, toda a tua perspectiva de mundo muda, né? Era esse então, assunto que nós tinha que engatar, agora a perspectiva do pai, né? Quando eu fui morar em Londres, quando eu tinha 23 anos, eu justamente queria estar naquele fedor populacional, assim, de 700 nações vivendo em, 1 quilômetro, um monte de gente falando um monte de língua bizarra, pega metrô todos os dias. Foda-se, dorme no sofá, não tem problema, come nesse miojo, foda-se, não tem problema. Exato, sabe? Mas eu tô muito perto do museu tal, que eu posso ir 3 vezes por semana, e tem o show do Prince no O2 Arena, vai fazer 5 noites aqui, eu posso ir, sabe? Essa era a minha perspectiva com 23 anos.
Quando eu pensei em voltar, não fui, mas teve. Isso aconteceu quando eu morei em Londres. O cara fez 5 noites seguidas lotadas no O2 Arena. E, enfim. 5 in a lifetime opportunity. Não, na verdade, eu nem tentei ir, cara, porque estava sold out, assim. Sim. Eles venderam todas as 5 noites um ano antes. Né? Sim, tá. E aí, quando eu pensei em voltar para a Inglaterra, que era assim, já fui para lá, vou voltar para lá. Eu fiquei pensando como criar um filho na Inglaterra, né? E todas as dificuldades adicionais que esse filho me traria, né? Então, quando eu morei solteiro, eu morava num quarto, num apartamento com outras 5, 6 núcleos familiares. Então, a gente dividia uma cozinha. Tipo, já não tem como morar eu, a minha esposa e uma criança em um quarto, dividindo o resto da casa com outras famílias, tendo a cozinha comum, sabe, tendo aqueles perrengues de filho, que a criança tem uma birra, que não sei o que quer comer, não sei o que lá, às 2 da manhã. Doente, qualquer coisa. Ou fica doente, sabe? Não tem como. Então a gente vai ter que alugar um apartamento próprio nosso. Bom, aí o teu patamar de aluguel em Londres já vai lá em cima, né? E aí um monte de assim, beleza, vou ter que matricular ela numa escola. Como é que são as escolas na Inglaterra? É tranquilo? Será que vão tratar ela bem? Será que ela vai ser bem recebida? É pago? É público? Enfim, pesamos um monte de coisa e no fim das contas o que foi determinante mesmo foi o clima. Porque morando no Rio Grande do Sul, né, a vida toda, exceto esse ano que eu morei na Inglaterra, eu tive todos os ites como todo mundo, rinite, bronquite, tudo, né? E a minha filha nasceu igual, né? Então ela tem todos os anos, ela fica tossindo de abril até novembro por causa do inverno, e de novembro a abril ela tosse por causa do verão. Então ou ela tá tossindo por causa do ar-condicionado, ou ela tá tossindo por causa do frio na rua. Então, a gente vive num clima muito... Pode falar de merda no podcast? Pode falar quanta merda tu quiser. Pai vem me limpar. Pra limpar tem que ter feito merda. A gente vive num clima de merda aqui no Rio Grande do Sul. E ao contrário de outros países, como o Canadá, por exemplo, que diz, mas o Canadá faz menos 25 graus. Mas, cara, lá é preparado para isso, entendeu? As casas têm calefação, os ambientes... Tipo, tu não passa frio no Canadá, porque se tu passar frio, tu morre. Aqui não, aqui no Rio Grande do Sul a gente fica no meio termo entre as duas coisas, entre construções que são preparadas como se a gente fosse tropical, como se fosse a Bahia, e ao mesmo tempo não é, sabe? Então a gente tudo de azulejo dentro de casa, né, meu? Daquele inverno, caralho, o cara tá congelando, velho. É uma lápide. Enfim, então a gente disse assim, não dá para passar o resto da infância da Olivia com ela com doença respiratória, vamos morar num lugar que seja quente, né? Então, o sul dos Estados Unidos, se a gente tiver a oportunidade de ir para algum lugar assim, e a Austrália surgiu bem nisso, né? Então, assim, tem um sistema de educação muito bom, um sistema de saúde animal, é relativamente barato comparado com a Europa, é quente, né? Dependendo das capitais, ou mais ou menos, né? Se é, sei lá, se é Sydney, ou se é Brisbane, ou se é Perth, cada uma tem as suas peculiaridades, mas todas elas, em geral, são melhores que Porto Alegre, né? E só que daí, cara, beleza, Austrália, é para lá que nós vamos. Comecei o processo de imigração para a Austrália, que envolve muita papelada. Assim, tem que reconhecer o teu diploma, meu diploma de engenheiro, no caso, frente ao Engineers Australia, que é o CREA deles, né? E é um processo burocrático que tu praticamente tem que escrever um TCC para isso, provando que tu é capaz de fazer as coisas que os engenheiros deles são capazes. Aí tem toda a parte de certificação de inglês, né? Então tem que passar numa prova de proficiência, tipo um IELTS da vida, que eu tive que estudar, porque apesar o cara acha que fala, até ir fazer uma prova. Aí, beleza, tá ok. Tu te vira com o teu English of the streets, mas tu escrever, né, cara, gramática e tal, tem que acertar também. Então passei um ano nesse processo estudando. Enfim, conseguimos. Estamos com todos os papéis necessários para a Austrália. É só fazer o cadastro nos sites do governo australiano e esperar o convite. O que aconteceu? Pandemia. Aí a Austrália fechou as fronteiras, acabou. Tipo, ninguém mais vai ser convidado para nada. Puta, e eu fiquei puto da cara que eu perdi uma viagem. A minha esposa tinha comprado uma viagem para Patagônia, para fazer uma corrida, né? Patagonia Run.
E eu fiquei puto, mas acho que não se compara esse não, teu cara, ré aí, né? eu só não fiquei mais puto porque eu não tinha sido convidado ainda. Então não é uma coisa sim, assim, só, tipo, só faltou dar o, né, tipo, preencher e dizer, não, ó, tá valendo, não tinha feito isso. Mas, cara, tava tudo certo. Eu conheço casos de pessoas que estavam, assim, sei lá, 3 casas na minha frente no jogo do tabuleiro e que receberam o convite e que nunca conseguiram ir por causa da pandemia. Ou que recém tinham conseguido chegar. E aí pegaram 2 anos de pandemia na Austrália com lockdown e com o governo levando a sério o bagulho, entendeu? Então, lá tá bem nesse sentido. Eu, nesse ponto, eu tive sorte, porque se eu tivesse ido para a Argentina, porque foi uma semana antes do lockdown na Argentina, se eu tivesse ido uma semana depois, eu tinha ficado preso lá. Então, sabe? Então, às vezes a gente acha que deu azar, mas deu sorte. Sim. Nesse caso, a gente fez meio que aqui em casa a gente fez o processo contrário. Tá que a gente tinha, nunca falamos aqui, né? Mas pouco importa, né? As gurias são de lá, mas a gente voltou para cá. E aí, durante a pandemia, a gente fez o processo contrário. Nós fomos de volta para os Estados Unidos. E eu fiz um processo totalmente assim, day trading. Eu estava acompanhando desde o começo a evolução do vírus, evidentemente, né? No mundo, né? E aqui estava super bom. E lá estava explodindo quando a gente foi. A gente foi em, acho que era dezembro. Eu acho que nós conversamos sobre isso e tu falou assim, meu, o troço tá explodindo lá, mas pelo que o jeito vai baixar lá e vai aumentar aqui. E ninguém entendeu. E eu já tinha entendido que lá eles estavam 2 meses na frente daqui. O que acontecia lá, tava 2 meses. E eu entendi que lá era o pico, 2 meses, então se a gente chegasse no pico, já teria passado, seria decrescente e aqui ia explodir. Dito e feito. Só que até ninguém entendeu. A gente chegou lá e claro que a gente só entrou lá porque as gurias são americanas, senão ninguém entraria lá. Óbvio. Tava tudo fechado. Né? E eles falaram isso foi bem claro pra gente. Claro, vocês sabem que eu jamais deixaria nem tu pisar na minha frente. E vocês são inconsequentes. Vocês estão vindo pra cá e lá tá muito melhor. Eu falei, nossa, vou explicar que a pessoa... Não, vou explicar que a pessoa tá errada, que a leitura dela nem é de burra. Afrontar o cara que tá te deixando entrar. Não, é verdade. Eu tô meio louco, tá, mano? É verdade. Troca todas as tuas fichas por plástico, vai lá. E aí, deixa, fica frio. E dito e feito, foi muito bom porque a gente conseguiu passar o quê? Um tempo ótimo delas lá. E relativamente livre e tudo mais, não sei o quê, e começa o processo de tipo, tá, vamos ficar para sempre ou não, de novo aqui, né? Ou qual é e tudo mais. E aí tu fala algumas coisas que parece assim, como tu tá fazendo agora para emigrar, são tantas as variáveis que tu tem que analisar, que a gente analisou algumas delas antes. E aí tu diz, isso aqui, escola, para cara, escola, pega só escola. É assim, ó, por exemplo, no caso lá de Nova York, onde tu mora, é onde tu estuda. Então, se tu morar no Upper West, tu vai estudar no Upper West. É pelo ZIP, é pelo CEP. Então, assim, não, mas eu queria que ela estudasse em tal escola, que é melhor, não sei o quê. Então vai lá e paga o aluguel lá, então. E tem muito isso, que é o que tu tava falando de Londres, né? Tu falou, onde é que mora Londres? Em qual anel que tu vai morar? Tu vai morar no anelzinho lá que demora 3h30 para chegar no museu, que é super legal de Londres? Ou ela nunca vai ter acesso, então, a isso. E é muito curioso, né? As pessoas vão assim, e tu não é o caso, que eu sei que tu deve ter feito a tua pesquisa, tu virou do avesso 3 vezes, que é o que eu faria também, entendeu? E é isso. Só que mesmo assim, a gente virando 3 vezes, tem coisas que a gente só se depara botando a cara lá, entendeu? E quando botar a cara lá, tu vai estar com a tua filha. É muito louco isso. É um grande uma situação muito muito diferente, cara. E tipo assim, tu já teve experiência antes, eu também, né, de chegar só nós e tal. E, tudo bem ali, o cara entra no teu apartamento, quebra tudo, beleza, entendeu? Mudou. Com a criança em casa mudou. É outros 400. Isso, cara, isso é muito louco, assim. E aí eu queria ver contigo, assim, se tu chegou a já falar com a Olivia, porque ela sabe que ela tá indo, que vai ser legal, e ela vai estar saindo daí, que é a estrutura dela. Ela teve essa base até agora, né? Tipo assim, a escolinha dela é ali, ela tem a família. Tu vê, as gurias cresceram um pouco distante da família. As avós são as avós, tipo assim, é tipo a lua, é um satélite. Eu dou um pulo lá e eu volto. Ela não tá aqui do lado. Elas já entenderam isso desde o começo. Eu não sei como é que é com a Olivia, porque as avós estão próximas. Muito próximas, sim. Então, e aí, tipo, como é que vocês estão lidando com a preparação disso, assim, com ela? Porque eu entendo que vai ser uma aventura. Cara, a gente sabe que, tipo assim, pro futuro dela, e eu não digo futuro, é engraçado, eu pelo menos não encaro assim, você tá indo pra lá, e aí ela consegue isso e aquilo. Não é esse futuro como pessoa mesmo. Ela vai ver uma coisa diferente, tipo assim, ela não vai ser só assim,
agora ela vai ser assado. Sem entendeu? dúvida. Ela pode ir para Malta, depois para China, depois para Bósnia e voltar para aí, cara. Não tem problema nenhum, mas ela vai ser muito maior do que ela seria se ela tivesse vivido aí. E vocês entenderam isso. 100%. Né? Mas como é que vocês estão preparando ela para esse primeiro passo, assim, do tipo, vocês vão estar longe da avó por um tempo, entendeu? Das avós. Cara, hoje nós temos videochamada. Só, desculpa, abrindo parênteses. A gente tem essa questão da... Não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa. Mas nós três, eu acredito que nós temos... Como tu foi colega do Berté, então nós temos a mesma faixa etária, tá? A gente é uma geração de transição do analógico para o digital. E, cara, pode parecer 1000 anos atrás, mas não é 1000 anos atrás. Eu acho que não dá o quê? 8 anos, 10 anos que seja videochamada, por exemplo. Né? Eu acho até menos, cara. Não, quando eu morei em Londres há 15 anos atrás, era comprar o cartão e ir no orelhão, numa fazer lan chamada house. internacional, ou Nextel, chegar né, numa que era lan house. tipo o Mirk, Nextel, que era MSN. O Nextel tinha. O Nextel eu usava, que era tipo o walkie-talkie, né? Um fala de cada vez, era um horror. Que daí é mais barato. Então, assim, minimiza um pouco, cara. Desculpa. Assim, ao mesmo tempo que eu concordo contigo, e eu acho que isso minimiza muito mais para nós adultos. Eu não digo que resolve, eu digo que minimiza. Porque, assim, a maioria dos meus amigos, pessoas que eu converso todos os dias no WhatsApp, são pessoas que eu não vejo há mais de ano, sabe? Ou que eu vejo, assim, no aniversário do filho do cara, e quando eu vejo é aniversário do filho do cara de novo, e eu vou ver ele de novo com um intervalo de 1 ano. Mas são pessoas que eu falo todos os dias pelo WhatsApp, então para mim é como se eu vivesse com eles todos os dias. Mas a Olivia, como ela tem 4 anos, não sabe ler e escrever ainda, as interações digitais dela ela não gosta muito de videochamada, é uma coisa dela, da personalidade dela. Toda vez que, por exemplo, durante a pandemia, que a gente cruzava grandes períodos assim, sem ver, de repente, o amiguinho tal da escola, vamos fazer uma videochamada para prof. Aí abria a câmera com a prof, ela fica tímida, ela não gosta, ela não é o lance dela, entendeu? Então eu acho que o Berté tem razão, ela vai sentir muita falta das avós. Não, com certeza. Ela durante a pandemia, a gente levou as 2 vós, a minha mãe e a minha sogra, para morar com a gente lá em casa, porque tinha aquela coisa assim, vai estar todo mundo isolado, então ou tu passa a morar com a pessoa, ou tu nunca mais vê a pessoa. Vê mais. Né? Então a gente optou pela primeira alternativa, até porque eu e a Letícia estava trabalhando de home office, os dois, né? Então a casa é grande também. Não tinha condições da gente trabalhar e cuidar de uma criança, né? Quem acha que tem condições é porque não tem filhos. Qualquer pessoa que tem filho sabe que não tem muito fazer trabalhar as 2 coisas. E ficar uma das coisas não vai ser complexo. feita. Eu concordo. Não, pior que eu concordo contigo. Eu acho que a gente até comentou quando conversou com a Misha. Isso acontece muito com mulher. Assim, de postar foto e em home office com a filha e ainda tomando tu falou latte. isso no da Misha. Falou nem fodendo. Eu vou dizer assim, ó, isso é fake e isso é extremamente nocivo, entendeu? Porque as pessoas frustram-se, né? É uma mentira, mentira que machuca demais os outros, entendeu? E assim, o teu trabalho vai ser uma bosta e o pior de tudo, relacionamento com teu filho vai ser uma bosta. Porque aí entra o lance desse do digital que tava falando, da chamada. Ele existe, entendeu? Ela vai ver a avó dela. Mas a avó dela não vai estar ali quando tal coisa aconteceu. Não tem toque, ou tipo no imediatismo, né? Tipo assim, a Joaninha tava na janela, caiu, entendeu? Tipo assim, eu queria perguntar. Não tá ali. Não tá ali. Então a interação, isso aí tem vários estudos. Eu curioso que eu não pensei sobre falar isso, mas eu tava lendo outro dia, assim, eles estão fazendo diversos, enfim, testes em relação a isso, né? Estudos do grau com animais, né? Do grau de interação e a resposta hormonal que os animais têm, né? Não, cara, tem daquele livro que eu falei, da questão do educar na criatividade, eles falam sobre isso muito claramente por várias vezes, que durante se eu não me engano, são os 2 primeiros anos de vida, eu não lembro exatamente a janela, me peço desculpas por isso, mas é nessa primeira infância ali, né? O fato de tu ter o contato físico, o abraço, o carinho, o colo é muito importante ali na frente. Exatamente, que é o que também tem a ver com o que o Fernando falou, que quando ele foi para Londres aprendeu em 3 meses, porque tem a parte contextual, né? Aquilo ali aconteceu em tal contexto e aí tu assimilou. É que nem aprender uma língua aqui. Não existe, não é que os caras ensinam errado, que ensinam tudo errado. Ensinam tudo errado. A minha filha voltou agora, então, ó, que curioso, a escola dela não é bilíngue, né? A escola dela
português só e tal, mas meteram aula de inglês. Então lá vai lá a professora... Mais 700 pau na mensalidade. Para os filhos ali ficar feliz, que acho que os filhos estão preparados para o futuro, entendeu? Assim, agora minha filha é bilíngue. Cortou no meio a língua. E aí a minha filha na primeira semana voltou assim, e eu perguntei, ela é meio debochada assim, mas ela é quieta, né? Eu perguntei, e aí, como é que foi? O melhor tipo de humor inglês, assim. E ela é quieta, cara. E eu perguntei assim, e como é que foi a aula de inglês? E ela fez assim, ó, cara, só isso. E que? Eu não tinha entendido, né? E ela, minha professora fala tal coisa, e tipo, em vez de falar tal coisa, entendeu? E assim, ó, a diferença era muito sutil. Era como ela pronunciava, sei lá, three. Tipo eu falando inglês. Tipo assim. Eu não consigo falar inglês, né? Então o cara fala inglês, aí tu fala uma leve entonaçãozinha, é tipo assim, é um anasalado do nariz errado, os caras já... E aí, exatamente, eu peguei o contexto, olha que cretina, né, cara? Claro, ela não é o lance, ela pegou, entendeu? E aí, isso é uma coisa que vai acontecer demais, ela tem a ver com o contexto, não tem contexto para aprender aqui. Entende? Faz a musiquinha, isso aqui. Não tem contexto. E isso é o que por isso que eu te perguntei da ida da Olivia, assim, claro. O lance, assim, para mim, a ida para lá, ela tem 3 grandes degraus. 3 grandes degraus. Degraus, se tu tropeçar nele. O primeiro grande degrau é a adaptação da Olivia na escola, tá? Por que eu digo isso? Porque a Olivia foi para a mesma escola aqui em Porto Alegre dos 6 meses até os 3 anos e quase 4. Né? A gente tem que lembrar, o pessoal que está escutando, que é uma criança de 4 anos, né? Não é uma criança mais velha. 8, aquilo ali 10 significa anos, né? escola para ela. Não é a escola, é escola significa aquilo. Só que agora, olha o ponto, olha que interessante. Como a gente alugou a casa em dezembro e a nossa viagem está marcada em março, tem esse buraco de 3 meses que a gente achou que, cara, ia passar assim, né, velho? Verão, vamos ficar na casa da vovó, tomando banho de piscina, vamos ficar se divertindo enquanto a gente prepara as coisas da viagem. Essa era a expectativa, né? O que aconteceu? Os primeiros 15 dias que nós estávamos, nós 4, né, no caso, eu, a minha esposa, a Olivia e a minha sogra, porque a gente está na casa dela, hospedados, cara, a gente ficava se batendo dentro de casa. Não por ser uma casa pequena, mas porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Coisa para arrumar, documentação para ver, procurar emprego lá, ver onde é que nós vamos morar, reservar a passagem para não sei o que lá, um monte de coisinhas. E a Olivia quer brincar. Ela quer brincar, não. Ela quer ter a rotina que ela sempre teve, que é terça, como em qualquer terça. Chegar, daí é a hora da rodinha, é a hora da música, é a hora do desenho. E, cara, nenhum pai ou mãe, ou conjunto de pais e mães é capaz de suprir a quantidade de iteratividade e ações que uma escola faz pela criança. Porque, assim, mesmo que a mãe seja formada em pedagogia, porque, assim, lá, cara, tem a prof da música. Então, a prof da música entra e em 1 hora ela dá todo o sangue dela para aquela turminha e ela, no final de 1 hora, tá esgotada e sai. E aí, depois vem a prof da leitura, que faz o mesmo por mais 1 hora. Então, por mais que tu tenha muita energia e vontade de fazer o melhor pelo teu filho, e todo mundo tem, depois de 2 horas tu tá extenuado. E faltam 10 ainda. Faltam 8 ainda. Mas tu falou um negócio interessante. Entra a tia da música, ela larga só o contexto, porque as interações são entre as crianças, né? E isso. Tu não tem como suprir interação. Exatamente, de 12 além disso. Crianças. Então, assim, a gente sempre falava assim, cara, tu vê, eu e tu, Letícia, tomamos um pau aqui durante o fim de semana para cuidar da Olivia. É 2 adultos e uma criança e a gente toma um pau. A professora dela é uma professora e uma assistente cuidando de 12 crianças e ela passa o dia bem. Mas por quê? Por causa disso, porque as crianças, elas suprem essas interações também, entre elas também, né? Então, cara, nada eu preciso fazer um asterisco aí. A escola. E aí eu imaginei, que pensando nisso, né, quando a gente tem a primeira, eu pensei nisso. Aí assim, ó, tive uma ideia. Vamos montar uma escola. Vou fazer a segunda. A primeira vai cuidar da segunda. Não, elas vão brincar. Assim, já faço um alerta aqui a todos. Não é bem assim. Tem uma frase clássica da minha lógico. Mãe. Não é bem uma frase assim. clássica da minha mãe, eu e meu irmão, nós se degladiava, né? E ela dizia assim, eu tive 2 filhos, eu achei que vocês fossem ser amigos. Rachou.
Rateou, velho, rateou. O pensamento dela foi lógico, interessante e válido. Porém, mas para dali 20 errado. anos. Tava errado. Agora nós somos super amigos. 20 anos se as duas não tiver o mesmo cartão de desconto do não sei o que, entendeu? De 25, vamos dizer. Então, por favor, te interrompi, mas foi bem isso, o lance da escola. Então, assim, mas deixa eu falar, peraí. Só deixa eu terminar. Eu quero tirar uma dúvida. Não deixo. Eu queria tirar um negócio assim, ó, se eu puder. Não é verdade o que eu vou falar, mas assim, ó, sobre a tua preocupação da adaptação dela, eu tiro ela da tua cabeça. Não vai existir. Todo mundo me diz isso. Todo mundo me diz, mas é aquela coisa que até tu ver feito. E tu não vai ver feito. Tu não sabe quando. Tu não sabe quando ela adaptou, não. Tu não vai saber. A não ser que seja muito depois. Assim, ó, ela vai adaptar e vai ser tão rápido e tão fácil que tu não vai perceber. A dificuldade é entre as interações que ela vai ter, como ela teria aqui, se ela pegar uma filha da puta lá. Aquela menininha ali que vai falar uma merda, entendeu? Tipo, ela podia estar aqui também, aquela menininha. Não, é justamente aí que eu queria chegar, porque passado dezembro, esses 15 dias ali até o Natal, que a gente ficou se matando em casa, a gente disse assim, cara, não vai ter como a gente sobreviver até o meio de março assim. Então nós vamos ter que matricular ela numa escola provisória. Então, assim, a gente se mudou lá de Viamão para a zona sul de Porto Alegre, quem não é gaúcho, é longe, assim, tipo 40 quilômetros uma coisa da outra. É outra cidade. 20 quilômetros. É 20 quilômetros uma coisa da outra. Então não teria como ela ficar frequentando a escola anterior que ela ia, entendeu? A gente precisava uma nova escola. E a gente viu isso, inclusive, como uma boa oportunidade, porque como fazia 3 anos que ela estudava sempre na mesma escola... Uma pequena mudança. É uma pequena mudança. Tipo, vai ser uma primeira vez que ela vai estar num lugar sendo a novata. E dali 2 meses ela vai ter que ser a novata de novo num país diferente em outra língua. Então agora pelo menos tem um ambiente controlado. Exato. E aí a gente, beleza. Experimento controlado, né? Então a gente visitou algumas escolas ali na Zona Sul, inclusive ela foi junto nas visitas e ela escolheu. Eu quero aquela do palhacinho lá que eu gostei. Beleza, ok. Fomos lá para a escola e, cara, a adaptação não foi simples como eu imaginava. Porque eu pensei assim, cara, ela tem quase 4 anos. O Berté sabe porque as dele já estão na cidade, já passaram, mas tu tem um pequeno, né? Uma guria? Um guri? Sim, não, um guri, vai fazer 1 ano agora. Vai fazer 1 ano agora. Tu vai ver a diferença entre uma criança de 1 ano para 2 e depois de 2 para 4. Eu converso com minha filha como se ela fosse uma adulta, assim, a gente troca ideia. Ontem nós estávamos falando sobre profissões e sobre a cadeia da família, o que ela vai ser, o que eu vou ser quando ela tiver o filho e esse filho tiver um filho, sabe? Era uma conversa super complexa. E ela tem 4 anos. Então, assim, ela já é um ser humaninho, digamos assim, para algumas coisas. Mas, quando tu pensa assim, não, ela tem 4 anos, ela entende que ela precisa frequentar essa escola temporária, eu vou largar ela aqui e ela vai tirar de letra. Não é assim, entendeu? Não. Porque aí, às vezes, ela continua sendo um bebê. Nesse caso da adaptação, por exemplo, ela, tipo, porque ela também é uma coisa da personalidade dela. Ela nunca foi a criança que chega no parquinho e distribui os baldinhos para todo mundo e sai abraçando e sai brincando. Ela tem uma personalidade muito mais parecida com a da minha esposa, que ela é de chegar e ficar assim na defensiva e esperar que alguém venha até ela e aí criar um laço de confiança e aí se soltar. Então ela é aquela criança que vai no aniversário infantil e a primeira hora ela fica grudada na minha perna, assim, olhando, assim. E no final tu tem que arrancar ela pelos cabelos pra ir embora, porque não quer mais ir, sabe? Sim, ela não é tão impulsiva, ela precisa de um processinho de adaptação e depois que ela fica à vontade, daí trazer outra mudança, ela também vai demorar um tempo mais pra e aí adaptar. Tem um ponto importante dessa adaptação dela nessa nova escola, que assim como na primeira escola, quando ela foi com 6 meses, todo mundo diz, né, o bebê de 6 meses é um pacotinho, ele não tem muitas vontades, né? Ele só faz cocô, dorme, não sei o que, mama, tal. Eu discordo. E aí, mas assim, a maior adaptação é da mãe, porque a mãe vai entregar esse bebê de 6 meses aos cuidados de um terceiro, né? Então a mãe sofre muito nesse processo. Eu pensei que com 4 anos, adaptando a Olivia numa nova escola, não haveria adaptação da mãe, ou no caso da mãe e do pai, né? Seria uma adaptação puramente da Olivia. E não foi o que aconteceu, porque vocês ficam com o coração na mão também, né? Exatamente. Naquela outra escola que a gente estava acostumado a mandar a Olivia, tinha as câmeras que tu acessava pelo aplicativo, tinha o grupo do WhatsApp, tinha o aplicativo próprio que tu mandava uma mensagem para a professora, ela te respondia em 15 minutos, e essa escola é uma escola muito mais simples, que a comunicação com os pais é por agenda.
Então, assim, veio um bilhete no final do dia, assim, hoje a sua filha brincou feliz da vida, tal, pronto, não tem foto, não tem câmera, não tem... Hoje, vem assim, ó, na agenda dela, hoje a Juliana brincou feliz da vida. Mas quem é porra da Juliana, mano? Entendeu? Isso, quem é Juliana? Cadê minha filha, velho? Cadê minha filha, meu? E a Letícia começou a ficar nervosa, cara, porque a gente largava ela lá de manhã, e ela disse assim, eu tô largando a minha filha com uma pessoa que eu não mal sei o nome, e ela vai lá pra dentro e eu não posso entrar, e aí eu não poder acompanhar, não ver, né, não ver as imagens. Exato. Sim, e aí deixa a gente no ponto cego, né? E tu vai pegar e tu vai expandir isso para todo um país inteiro. Eu tô levando minha filha para um país inteiro, onde eu não conheço ninguém, onde nenhuma loja eu conheço, entendeu? Projeta vocês já estão fazendo, vocês estão fazendo já o ensaio de vocês. O que aconteceu? O evento teste foi pros 3 no final das contas. A Letícia teve que tratar isso pros 3, e a Letícia teve que tratar isso na terapia e tal, e a terapeuta dela disse justamente isso, disse, olha, talvez o que vocês viviam antes, nessa outra escola, é que não era normal. Essa coisa de tu ter acesso às câmeras o tempo todo e interação o tempo todo e receber foto da tua filha a cada 10 minutos, isso talvez não seja normal. Isso é que não foi saudável para ti, Letícia, até agora, porque no mundo, em geral, não é isso que tu vai ter. Quando a tua filha for para a escola na primeira série, vai ser muito mais parecido com essa escolinha que ela tá agora do que com aquela escolinha que ela estava antes. Inclusive, essa questão das imagens, as escolas estão revendo esse tipo de situação em função da exposição da imagem da criança, né? Total. Isso é verdade. Tem algumas escolas que estão dizendo que não fazem isso, não é porque não querem, não podem, é porque a imagem da criança exposta ou à mercê de hacker, o pessoal usa essas imagens para rede de pedofilia. Esse mundo é uma maluquice, né, velho? Então, exato, mas esse teu ponto é o meu ponto, por isso que eu falei sim e não, ó. Sim, tá certo, que tá certo, eu concordo com o que a terapeuta falou, que ela cagou vocês, entendeu? A escola, né, de tipo, de 10 em 10 minutos eu preciso ver vocês e todos nós. Porque se eu vou pensar que a minha filha um dia vai sair pegar o carro, não sei o que, eu já fico meio panca, entendeu? Normal, cara, eu com 8 anos de idade pegava o T4 pra ir voltar do colégio sozinho. Tanto que as minhas professoras falaram pra minha mãe, escuta, entendeu? Mas era outro mundo, então... Por isso meu não, é outro mundo, cara, é o que tu falou agora, não é bem assim também. E aí o que eu acho que falta nessa escola, que vocês não é que não tem câmera, não sei o quê, talvez não tenha um protocolo que vocês sintam, não precisa de vídeo, mas vocês não se sentem confortáveis. E eu vou dizer, cara, a escola que a minha filha, exatamente, a minha filha trocou de escola agora. E a escola tem uma dimensão muito maior, né? E escola legal, pá, não sei o quê, tudo mais, assim, até renome. E... um colono, que nem eu, né? Mas aí eu chego lá e falei assim, tá, beleza, é assim que entra aqui? Eu tô vendo que tem 400 caras aqui olhando e tal, não sei o que, mas só eu uso o boné. Não, só eu uso o boné e entro, opa, e como é que é? Aí chega na hora de pegar uma zona, entendeu? E aí tu diz assim, eu não quero digital, não sei o que. Pega um exemplo simples, que é o exemplo que eu conheço dos Estados Unidos. Os pais pegam na porta da escola, porém, existe uma coisa linda chamada fila. Eles fazem uma fila, uma de cada vez. Em Portugal. Uma bicha. É um de cada vez que pega o filho. Então não é uma zona, todo mundo correndo, peraí, entreguei essa criança, cadê? Peraí, essa já foi? Essa já foi. Então é uma fila. Então não tem nada digital, não tem nada não sei o quê, mas existe uma organização, existe um protocolo, entendeu? Que a gente fala protocolo, hoje parece ter tudo Covid, né? Existe ordem. Sim, uma ordem. Ordem. E aí, então, é isso que vocês estão sentindo. Ele é o caderninho, entendeu? Mas não tem ordem nesse caderninho. Tu não sente que existe um controle. Não, e aí, isso, cara, eu já vou te dar na têmpora. Óbvio, eu não preciso te dar na têmpora, né? Tu já tá ligado, né? Quando tu muda para um lugar, tu sequer entende o protocolo daquele lugar. Isso que é o foda. Para nós é normal a criança vir e receber um bilhetinho na agenda. Para eles é uma coisa completamente diferente. Exatamente, né? Cara. E aí isso aí eu acho que eu nem imagino que vocês vão passar, porque eu nunca morei em Malta. Entende? E aí isso só vocês vão poder dizer como é que foi, como é que vai ser, porque assim, a adaptação da Olivia pode ser easy peasy. E a de vocês vão estar lá, tipo, úlcera gástrica, entendeu? Porque não sabe o que está acontecendo. Esse é o ponto. Então, assim, aí o que aconteceu? Essas primeiras 2 semanas entre... tô largando minha filha aqui, não sei muito bem o que, não recebo foto, não vejo isso, o nosso nervosismo, ele se refletia um pouco no comportamento da Olivia. Ela começou uma coisa assim de...
pai, não quero ir pra escola. Aí era, sabe, tu tinha que levar e às vezes tinha que largar ela meio chorando no colo da prof para entrar. Ela não teve esse comportamento antes, a primeira, ela começou a apresentar. Nunca. Isso. Então, assim, sendo que ela tá indo pra escola... Né? Ela tá dizendo não quero ir, tu não sabe por quê. Ela tá indo pra escola das 10 da manhã às 17. Então, ela só almoça, passa a tarde e volta. Antes ela ia das 8 da manhã às 18. Era 10 horas de escola. E nunca reclamou para entrar ou para sair e tal. Só que, assim, tendo 4 anos, ela é capaz de contar coisas, né? Então eu comecei a conversar com a Letícia dizendo assim, mulher, amor, amor, se ela estiver sendo maltratada, a gente vai saber. Ela tem condições de falar. Entendeu? Se ela estiver sofrendo algum tipo de bullying, se as crianças estiverem sendo maldosas com ela. Aí o que aconteceu? Depende da criança, meu. O que o Pontinho tá falando é a questão de, assim, ela tem a capacidade de se expressar e dizer, ó, isso está acontecendo. Mas ter a capacidade não necessariamente, que é a colocação do Bertet, mas agora a habilidade de fazê-lo. Agora vem a conclusão, agora vem o plot twist. Um bebê demonstra. Desculpa, tipo, o teu filho, se for pra creche, for judiado, ele vai estar chorando, quando chegar perto ele vai não sei o que, ele vai demonstrar. A tua filha mais velha, se for parte da personalidade dela, ela achar que ela vai te deixar let you fucking down. Tipo assim, meu pai vai ficar chateado comigo. Vai ficar chateado porque eu não adaptei, ou porque eu não sei o quê. Então eu vou ficar fria. Sabe? Tu nunca sabe que filho. Isso que é muito fodido quando eles crescem. Não, cara. mas o que aconteceu? A gente... Bota uma caneta espiã no bolso dela. Por isso que tem que pegar na escola e olhar na lata da criança quando ela tá saindo na hora da escola. Tem brilhinho, não tem brilhinho. Não brilhou, deu merda. Isso. Aí olha o que aconteceu. Plot twist. Nós pedimos para conversar com a professora, porque a gente não conhecia a professora dela até então. A gente tinha conversado com a tia da escola, digamos assim, a administradora, que era uma pessoa super querida, que a gente gostou muito e tal, não sei o quê. E ela disse, a prof que vai cuidar da Olivia é a prof fulana e tal, mas a gente não conhecia a prof fulana. Então, beleza, marcamos um dia no final da tarde, fomos lá conversar com ela. E perguntamos como é que tá a Olivia na escola, como é que ela tá na aula, ela tá interagindo com os colegas, ela se dá bem, tem alguém maltratando ela, tem alguém que ela gosta mais, tem uma amiguinha, não sei o quê. E ela descreveu uma aluna normal. Ela participa das brincadeiras, ela gosta, ela brinca, ela se diverte, tal. Aí ela disse o seguinte, uma coisa que eu acho que a Olivia tá sentindo falta é porque ela não tem o uniforme da escolinha. E aí a gente ficou assim... Claro, porque era temporário, vocês não compraram uniforme, vai ser só agora. Não, cagada. Cara, isso eu aprendi também. Foi bizarro. Porque assim, o uniforme, cara, é uma sainha vermelha e uma camisetinha vermelha com um coisinho amarelo, um palhacinho na frente. E que custa, sei lá, 50 pila. Nós podíamos ter comprado? Podia. Não compramos porque a gente pensou, é 2 meses, velho. Você não vai ficar usando uniforme. Cara, a criança, ela precisa pertencer. E não usar o uniforme é não pertencer, é tu ser o diferente. Então não é uma coisa, tão rindo das roupas que ela tá indo. Pelo contrário, talvez as roupas dela eram até mais legal que o uniforme que as outras estavam usando. Mas ela era diferente. Mas ela não era parte. Ela não blend, ela não se sentia parte da comunidade, vamos dizer assim. Isso. Sei lá. E cara, foi ter essa conversa com a professora, comprar os uniformes para ela, acabou o problema da escola. Ela ama ir para a escola, entra rindo, vai dar abraço na prof, volta. Aí, ó. Opa, caiu a conexão. Puta que pariu, mas enfim, ele tava falando justamente dessa questão, velho, importante pra caralho, meu. Vamos fazer o seguinte. Não, faz uma pausa e a gente volta, peraí. Tá, a gente faz uma pausa e a gente volta. Voltamos, né, acabou a bateria do celular do Nando, tava falando da questão do uniforme. Pois é, foi isso então, cara, esse foi o grande plot twist da adaptação e que me ensinou uma coisa que deveria ser óbvia, mas não era, que é o pertencimento, né, cara? Tipo, na verdade, todos nós, o tempo todo, estamos buscando pertencer a algo e fazer parte de algo, né? Só que quando tu é criança, ou adolescente, ou jovem, eu acho que isso é ainda mais frágil, né? E tanto que quando a gente era criança, os meus pais sempre procuraram matricular eu e meu irmão em escolas que tivesse uniforme. Por causa, mas aí por um outro motivo, pelo motivo de evitar aquela competição por quem tinha a roupa mais legal, melhor, o tênis mais não sei o que lá, tal, que não é uma coisa 100% anulada pelo uniforme, porque o tênis, por exemplo, às vezes não é uniforme, então a galera
compete pelo quem tem o tênis mais caro e tal, mas porque adolescente é um bicho triste, infelizmente é isso, entendeu? Mas enfim, no universo infantil, eu acho que o uniforme faz muito bem, e me ensinou essa lição importante, assim, de, sabe, facilita as coisas pro teu filho. Muito legal, faz ele passar uma dificuldade a mais. Muito legal, e outra, né? Tu teve que fazer dependendo da situação, se tu tivesse na outra escola com a câmera, por exemplo, talvez tu não teria tido a iniciativa de talvez conversar com a professora para entender um pouco melhor, né? E no final das contas, uma coisa levou a outra e se resolveu de uma maneira muito tranquila, não era nada sério, né? Então isso é bom. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, tu falou então, as tuas preocupações, né, tu vai mudar e tal, tuas preocupações são a escola, não sei o que tu falou lá, quais são as outras? A outra é a adaptação da Letícia, né? Porque assim, a Letícia fala o inglês do colégio, só que com 36 anos. Então, assim, uma coisa é tu falar o inglês do colégio com 18, a outra coisa é tu ter passado mais 18 anos fazendo pequenos cursos de inglês, uma aulinha particular, uma aulinha de conversação, mas não ainda falar a língua de fato. Então, ela vai passar pela experiência de aprender o inglês adulta, o que tem vantagens e desvantagens, né? O adulto, na faixa dos 35, ele já não tem mais problemas do tipo assim, nossa, vão rir de mim porque eu falei errado. Sim. Mas, em compensação, ela também não tem o HD tão fresh quanto ela tinha quando tinha 20. E, ao mesmo tempo, eu aprendi muito inglês quando estava lá em Londres, não na aula, no pub. Porque daí saía todo mundo da aula e ia pro pub, mas, a gente ficava mas lá uma hora. O álcool é o lubrificante social, filho. Eu com cachaça na cabeça falo inglês, espanhol, português na mesma frase. E assim, tu resolve na minha cabeça tá perfeito. Tu resolve o problema da Ucrânia e da Rússia, tipo, só chamando. Chega aí, senta comigo. 3 pints depois acabou essa porra aí. Mas pra esse teu segundo problema, eu encaro ele como um puta problema, mas uma mega oportunidade. Porque a Letícia e a Olivia vão estar aprendendo juntas. E isso é muito legal. Porque, tipo assim, a Olivia vai olhar pra Letícia e, tipo assim, a minha mãe tá passando por isso. Então, tudo bem. Empodera, e a Letícia vai olhar pra ela e vai dizer assim, palavra meio complicada, mas... entendeu? É minha filha, exatamente. Eu vou ter que woman up e vamos fazer isso aí porque porque minha filha tá passando por isso, cara. Entendeu? Não, isso é bom, é um lado muito positivo né? É o silver lining, bem silver, né? Bem interessante. E eu não sou nada disso, entendeu? Eu sou mais do bronze lining, entendeu? Mas pra esse caso aí, eu acho que, tipo, é silver lining mesmo, cara. Não tem, é positivo, é um problemão positivo, assim. E assim, ao mesmo tempo, a Letícia, ela vai ter que se expor a situações propositalmente, então, entendeu? Por exemplo, assim, então a gente vai para lá, provavelmente eu vou arrumar um emprego, que é o terceiro degrau, assim, então primeiro adaptar a Olivia numa escola, depois a Letícia, né, se adaptar numa escola e ter algum tipo de vivência que possibilite ela aprender inglês, e o terceiro degrau é eu arrumar um emprego, que eu não estou assim, muito preocupado, mas é um degrau, entendeu? Tu te recolocar no mercado num país estrangeiro nunca é tão fácil quanto no teu próprio país, sendo que no próprio país também já não é muito fácil, né? Dependendo, né, da área e tudo mais. E até porque não é um país assim como a Alemanha, entendeu? Eu vou para a Alemanha, que tem... Tu não tem 50 milhões de pessoas. E 500 mil empresas e indústrias, entendeu? Cara, um paísinho desse tamanho, velho. Então, assim, quantos engenheiros eletrônicos eles precisam? Sabe? Será que tem uma vaga para mim? Será que talvez eu vá ter que trabalhar em alguma coisa de produção musical? Seria ótimo. Eu tô encarando isso como uma possível oportunidade para que... Tu vê, é uma coisa muito engraçada, né? Eu passei a vida inteira aqui no Brasil sendo convencido de que eu precisava ter uma profissão de verdade, no caso a engenharia, porque a produção musical, a música, nunca pagaria as minhas contas. E eu acho até que a maioria das pessoas que me convenceram disso estavam certas, porque eu vejo os meus amigos que decidiram assim, não, azar, é música ou nada, os caras estão fodidos, velho, entendeu? Assim, mesmo os caras que estão assim, são as maiores bandas do Rio Grande do Sul, os caras, sabe... Eles não têm um patrimônio, eles não têm uma aposentadoria, são caras que estão tocando no final de semana para pagar as contas da semana que vem, entendeu? Porque o Rio Grande do Sul tem essa particularidade. E se tu extrapolar isso para Brasil, não é muito diferente para quem é músico em São Paulo. Então, assim, o cara que consegue virar esse jogo na música é muito poucos, cara. É que nem jogador de futebol, sabe? Para cada Neymar,
tem 10 mil caras que joga na várzea por R$200, sabe? E músico é assim também. Para cada Anitta, tem centenas de milhares de caras tocando na pizzaria por R$150 e dando aula de música durante a semana. Então, assim, só que na Europa, por conta do estilo de vida deles e da coisa da desigualdade social não ser tão grande, das pessoas serem valorizadas na sua hora e também assim, para mais e para menos, né? Então, assim, a diferença do cara que é músico para o cara que é engenheiro em Malta é, sei lá, 3 vezes. Aqui em Porto Alegre é 15 vezes, 20 vezes. Então, talvez... o Brasil, tu tem razão, cara, porque no Brasil isso eu acho que é um dos lugares onde é mais escancarado de todos do mundo, assim, eu nunca vi um lugar, né? Que porque tranquilamente, quando eu fui para Nova York, assim, logo quando eu fui, eu trabalhei de garçom, né, fui lá aprender inglês, só fui para aprender inglês, trabalhei de garçom, pagar as continhas, e, cara, ganhava mais do que um arquiteto lá, assim, se quisesse, se trabalhasse todos os dias, cara, o cara fazia muito dinheiro, Com esses olhos verdes aí é fácil, né? Sem cabelo é foda. Mas já não dá mais, né? E o interessante, assim, o cara pegava o quê? O metrô e tava ali um cara vindo de Wall Street, claro. Aí já tem o gap muito grande, mas a troca cultural entre ele e o cara que tava consertando a rua, que ganha muito dinheiro também, é a mesma. Eles não se veem um como inferior ao outro, são profissões diferentes. Não, cara, assim, ó, trouxa é trouxa. Acho que no geral sim, mas é que o douchebag, né? Então, trouxa é trouxa. Isso aí é em qualquer lugar, né? Trouxa é trouxa. Tu vai ter o otário em qualquer lugar. Mas assim, ninguém vai, tipo assim, não vou sentar ao teu lado. Ah, ok. Aqui não senta do lado, cara. Aqui não senta do lado. Entendeu? Lá mas é porque a gente tem. É que a gente tem um gap. De novo usando a palavra gap, caralho. Mas enfim, a gente tem um abismo. Um abismo, não, mas eu digo, a gente tem um histórico de violência muito forte, né? Então o pessoal não senta pro lado muitas vezes por preservação, não por falta de educação, tu entende? E aí a gente só reforça essa diferença que não existe, né? E não dá pra culpar um ou outro. É que nem um negócio da câmera da escola. Vai não botar câmera na escola? Caramba, olha o que acontece nas creches aqui, meu. Só que, por outro lado, a gente não sabe, a gente falou outra vez também, né, a questão de defenestrar criança, né, na Alemanha, é um país, Alemanha ou Suíça, acho que é Alemanha, que é onde as mães mais matam crianças jogando da janela. Por quê? E também ninguém sabe, né? What the fuck? Mas não é por isso que não tem janela no segundo andar lá, né? Mas aqui não, aqui a gente já fecha a janela do segundo andar, mete grade e puta que pariu. Então é diferente, cara. A gente é bem radical aqui, eu concordo com isso. E aí a escolha assim, lá pode ser qualquer uma. A gente começou todo esse assunto porque eu falei que quando eu tentar arrumar um emprego lá, paradoxalmente, depois de passar uma vida inteira trabalhando e tendo que tratar a música e a produção musical como um hobby, embora eu não consiga assumir que é um hobby, porque eu faço isso profissionalmente, e a prova disso é porque eu tenho música que toca na rádio, eu tenho música que toca em filme, eu tenho música que toca no Multishow, minhas músicas têm 1 milhão de play no Spotify, então eu faço isso profissionalmente. Não é um hobby, entendeu? Eu sei fazer isso. O fato de eu não conseguir pagar minhas contas fazendo isso diz muito mais sobre o mercado do que sobre mim. Com certeza. Entendeu? O teu ponto tem a questão do mínimo, cara, de cara, estabilidade também, né? Também. A música, talvez, nesse tipo de situação, talvez não te dê isso, talvez. Isso. Né? O teu ponto é extremamente importante, por quê? Porque eu extrapolo isso para as crianças, tá? Vê só, a gente quer o bem para os filhos, e o bem para os filhos é que eles tenham estabilidade. Logo, ele não vai poder ser músico, né? A tua filha quer ser música. Não. Beleza, fim de semana, tá? Mas para com essas merda. Tua filha vai querer dançar. Que porra tu vai dançar onde? No navio? Num cruzeiro? É isso que tu vai querer pra tua vida? Não, vai ser advogada. Então, tu vê o quanto isso que tu tá falando não tem só a ver com a gente. Isso vai passar pros filhos. Né? Não, só que esse ponto é muito importante, cara. Eu acho que essa discussão é gigante. A gente pode fazer um programa inteiro só sobre isso, né? Sobre como por exemplo, eu fui não obrigado pelos meus pais a fazer uma faculdade de verdade, mas eu fui uma adolescência inteira ouvindo assim, diz, não, filho, mas tu vê, dá para fazer as duas coisas. Tu vai conseguir ser feliz. A minha mãe sempre usava o exemplo, o Veríssimo, né? Que tem o que era escritor, jornalista, e toca lá o saxofone na banda de jazz dele. Tu vê o Veríssimo, tem a banda dele de jazz, toca no final de semana, mas tem uma boa vida, é um cara...
E do jeito com que meus pais foram me dizendo isso, eu fui aceitando como a única verdade possível, quando, na verdade, o que eles deveriam ter feito por mim, e que eu não tinha condições de fazer sozinho, quando eu tinha 15 anos, era ver assim, ok, viver de música no Brasil talvez seja muito difícil mesmo, mas aonde dá para viver? O que eu preciso fazer para ser o cara que vive dignamente tocando? Eu preciso ir para os Estados Unidos, lavar um monte de prato para estudar na Berkeley, para então conseguir ser professor numa universidade lá. Talvez eu quisesse fazer isso. Só que esse caminho nunca me foi desenhado, entendeu? E eu vou poder fazer isso pela Olivia. Não porque eu vou ser milionário, vou poder dizer, filha, tu não precisa te preocupar, faz o que tu quiser, o papai vai pagar tuas contas para sempre. Não é isso que eu quero que ela entenda. Eu quero que ela entenda que, independente da profissão que ela escolher, existe um caminho para viver digno dessa função, que talvez não seja em Porto Alegre, entendeu? Tu quer fazer artes plásticas, colando copinho em alguma coisa? Sem dúvida tem um lugar em Milão ou em Nova York com alguém que vive bem fazendo isso, só que tu vai ter que ralar pra cacete pra ser essa pessoa, entendeu? Então, é esse jeito que eu vejo o futuro da Olivia, né? Sim, a famosa frase, né? Todo pé, como é que é? Todo pé sujo tem uma... Não, toda pantufa suja tem um pé. É isso, né? Todo pé torto tem chinelo velho? Para todo pé torto tem chinelo velho. Isso serve também hoje em dia com essa democratização que as redes sociais e essa socialização digital nos traz. Tem essa questão, tem nicho para tudo, velho. Tem nicho para tudo. Tá? Sabe? Tem um cara que ganha rios de dinheiro vendendo piso plástico para suinocultura, por exemplo, um amigo meu. Ele tem uma empresa que ele faz piso para suinocultura, velho. Olha o ultra mega nicho dessa porra. E o cara ganha dinheiro pra caralho, trabalha bem, viaja pra cacete. Tu entende? Mas e aí? Né? Tem o cara que ganha dinheiro transmitindo ele jogando Tomb Raider pelo computador. Mas então, eu garanto que aquele teu amigo não nasceu de profissional. Quando eu crescer, eu quero fazer piso plástico para suinocultura. Não, isso. Ele não um grande abraço, grande abraço pro Max. Na verdade, eu não sei se ele escuta isso, mas ele tem 2 pequenininhos, é pai de gêmeos, né? Na real, eu acho que a situação foi mais uma questão de oportunidade, né? O mercado, o que ele estava fazendo, mostrou que aquilo ali tinha um nicho, ele ia conseguir ganhar dinheiro, ia ter que se dedicar pra caralho, e ele focou nisso aí. Nada contra piso plástico para suinocultura, inclusive isso o meu chão da minha casa, o chão da minha casa poderia ser esse revestimento. Isso vem um pouco do assunto que a gente estava falando no briefing, no início, né? Que talvez a gente não vai conseguir abordar muito por causa do tempo, mas que do quanto a gente é capaz ou deve tentar influenciar os filhos, né? A gente precisa fazer um episódio inteiro sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. Porque e a gente tem esse assunto em comum, cara. Eu te cortei agora, desculpa, mas a gente tem esse assunto em comum, continua agora assim, né? Mas e para mim é um paradoxo. Ou ele não tem uma resposta, isso é fato, porque assim, eu acho que não depende da gente, né? Eu não acredito em livre-arbítrio de maneira nenhuma, mas eu acho também que a gente pode... não de maneira... tem um monte de gente que acha que não, eu faço, logo eu me fiz, e eu não sei o quê. Tipo, não, desculpa, não. Mas tá, isso é um outro assunto. Mas Papai eu do acho céu, que... o livre-arbítrio? Não, os dois, o Papai do Céu ou o livre-arbítrio, nenhum, tá? Mas o lance dos filhos, assim, eu acho que o quanto o medo da gente querer influenciar, a gente não os priva de uma informação privilegiada. Por isso, assim, puta que pariu, cara. Que criança que vai nascer numa casa com um estúdio do caramba, com o pai músico, e apaixonado, entendeu? E com tudo ali, e que não... nenhuma, cara. Muitas poucas. Mas assim, será que ela quer? Ou ela vai dizer que quer, porque ela gosta do pai e não da música. Então tu nunca vai ter essa resposta. Mas é muito engraçado isso, porque eu tava vendo aquele outro programa que vocês fizeram com o Pai Mala. Eu assisti esse programa inteiro. Foi muito bom o programa, por sinal. E aí, em um determinado momento, eu acho que o Tessari fala sobre que a criança é meio como se fosse um Canva branco, né? E é uma teoria que eu abraçava muito também antes de ter filhos e quando a Olivia era pequena. E a Olivia me mostrou que não é bem assim, que na verdade, sim, talvez tem uns viazinhos assim. Talvez, digamos assim, a Olivia escolha os caminhos dela dentro de uma imensa paleta de coisas que a gente expõe para ela. Então, por exemplo, assim,
Eu não me importo nem um pouco com carro, nem moto, nem, sabe, coisas radicais, nem a minha esposa e tal. Então, eu acho que dificilmente ela vai, na primeira infância, despertar interesse por isso, porque ela não é mostrado para ela. Então, isso não quer dizer que tudo que eu mostrar para ela, ela vai abraçar. Porque, por exemplo, apesar de ela morar lá na nossa casa, de ter um estúdio, que criança com 3 anos tenha, assim, um lugar onde ela possa tocar a bateria de verdade, à vontade, por quantas horas quiser. O meu sonho é que ela sentasse lá e ficasse 2 horas espancando a bateria. Sabe quantas vezes ela fez isso? Nenhuma. Ela sentava lá, fazia tum, 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 tum. Tá, tô cansada, pai, vambora. E ao mesmo tempo, assim, era uma expectativa que eu tinha antes de ser pai. Tem um estúdio, pô, eu vou lá, a minha filha vai ser aquela maluquinha da internet que com 5 anos toca bateria pra cacete, tocando Metallica, assim, eu vou fazer um que toca com o Dave Grohl, aquela moreninha. Exato, tipo essa guria, sabe? E cara, eu vi que claro, deve ser possível fazer isso dentro de um modelo meio ditatorial, assim, não, agora tu vai estudar a bateria, senta aí, porque agora André Agassi, né? Mas se tu quiser manter o teu filho livre e deixar com que ele escolha as coisas, a probabilidade dele se apaixonar por aquela coisa tanto quanto tu, cara, flipa coin. É aleatória. É aleatória. E aí eu via os amiguinhos da Olivia, por exemplo, que iam lá em casa, eles chegavam na sala e viam o piano e diziam, uau! Tipo, eles nunca tinham visto um piano na vida, um piano de verdade. Tocavam, passavam horas ali fazendo barulho, tipo, e a Olivia já tava de saco cheio daquilo. Ela queria brincar com qualquer bonequinho que eles também tinham na casa deles. Porque ela nasceu num universo onde aquilo ali é o normal. Então ela não sabe, assim, puxa, olha que legal meu pai toca violão, olha que legal meu pai toca piano, olha que legal meu pai toca bateria. Para ela, todo pai faz isso, entendeu? Como assim o teu pai não toca violão, entendeu? Talvez isso vai ser uma coisa, vai ser uma revelação que vai vir muito mais tarde. Lá na frente, entendeu? Talvez seja uma situação que ela perceba lá na frente e aquilo, a gente falou sobre isso, eu não sei se não foi com o Beto também, né, do Pai Mala, que é a questão da criança ter parâmetros, né? O fato que tu falou da tua filha ter saído para uma outra escola para fazer um pré-teste, quando ela for lá para Malta, são outras realidades, outras situações, ajuda ela a criar uma base de informações para ela ter um comparativo, ela começar a perceber que a realidade dela é uma situação diferente, talvez ela pode dar mais valor, ou realmente não é aquilo que ela quer. Mas, que nem tu falou, é aleatório, né? Não dá para contar com o fato de que ela, apesar de ela ter toda a possibilidade de ser uma excelente música, trabalhar com isso, né? Desenvolver essa habilidade, cara, normalmente, em Caxias tinha uma época que eu vi, era um casal de punks, aqueles punks dos anos 80, 90, sabe? Bem punk mesmo. Um casal jovem que teve filho jovem. O filho deles tem uma cara de CDF do caralho, assim. Tem nada. Eles tudo tatuado, com os piercing na orelha e tal. E o guri com óculos, assim, com aquela cara meio de João sem braço e tal. Então, cara, eu acho que, assim, é até uma situação natural. Claro, tem a questão da proximidade, eu acho que isso se define um pouco mais lá na frente, mas às vezes me parece que a natureza dizendo assim, não, dá uma olhada para outras coisas primeiro, depois decide o que tu quer. Isso é muito louco, cara. Mas a gente precisa fazer um sobre isso, sobre projeção. Então nós vamos fazer isso, mas não vai ser hoje. Mas não vai ser hoje. Sim, Unfortunately, o meu inglês bizarro. Fala unfortunately pra mim aí. Foi bom, esse aí foi bom. Unfortunately, horrível. Cara, quando eu e meu irmão viajamos, a gente tava dirigindo por horas. Aí nós ficamos horas falando unfortunately. Sadly. Aí tu fala sadly. Que é a mesma coisa, mais fácil. Ok. Isso é brilhante, cara. Quando o cara tem dificuldade em algumas coisas, procurar sinônimos e os muito... Sadly. Mas enfim, Pontinho, Fernando Pontinho, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, tu realmente é um cara muito bacana, tem um grande desafio aí pela frente, eu acho que, de novo, né, fica o convite para um 2.0, quando tu já tiver chego lá, né, a princípio tem a ideia inicial e original é ter um ponto, a princípio temporário em Malta e na sequência Austrália, né, então acho que muito provavelmente a gente pode falar ainda mais umas 2 vezes para tu nos contar esse processo de adaptação, tua experiência nesse sentido, para a gente voltar a falar sobre isso.
Provavelmente lá em Malta, quando a gente fizer esse segundo papo, eu vou estar rindo das idiotices que eu disse nesse primeiro. Se tu não estiver rindo, então tu tá sendo idiota lá em Malta, né? Isso. Porque, cara, quando tu escuta, que nem tu falou, eu escutei no... Cara, quando tu escuta alguma coisa que tu fez, se tu realmente não acha que aquilo lá tá meio errado, meio idiota, tu tá com problema, velho. Não adianta, é isso. E a proposta do Pai Vem Me Limpar é essa, né? A gente não tem uma pauta, como a gente falou, lembra? A gente conversou no pré-briefing, a ideia era falar de 3 situações e eu ia ficar feliz se nós falássemos de uma. Nós falamos de 2, né? Uma delas a gente deixa para a próxima situação, né? Então, a pauta livre traz disso, né? O fluxo das informações da Juno, querendo ou não, 1 hora e pouquinho é pouco, né? Mas ao mesmo tempo também é bom porque abre essa janelinha de oportunidade para a gente voltar a conversar com a cabeça mais fresca um pouquinho lá para frente, tá? Nando, então eu queria te agradecer, enfim, né, disponibilizar esse tempo para nós. Obviamente queria agradecer ao Berté, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, e os dois, vocês querem falar alguma coisinha? Não, cara, eu só agradecer. Não precisa agradecer muito aí, a gente agradece fora daqui, cara, mas é sempre só deixar aí a pendurada, especialmente porque tem muita coisa. Eu tô com a minha nenê aqui com febre. Isso, acordou agora, gatinho. Porque tem muita coisa parecida nossa, assim, eu acho também essas angústias de questão Vocês de envolvimento, dois, de muito forte nisso aí, né? Muito, cara. Só que o Fernando é o cara que desenvolveu isso, entendeu? Eu fui largando, né? Mas isso é Em compensação, isso é um complexo teu, Berté. Em compensação, o Berté sempre trabalhou com coisas que são mais artísticas, do ponto de vista, assim... Então, assim, ele escolheu um meio caminho que talvez permitiu não, ou não deu a ele a necessidade de aprofundar o lado da produção e da música, assim. E eu peguei, tipo, 2 caminhos muito antagônicos, né? Eu, tipo assim, eu ia 8 horas trabalhar com engenharia, e era engenharia pura, sabe? Energia elétrica, automação, não sei o quê, encerrou isso aqui, agora é estúdio, agora nós vamos gravar e tudo, porque eu não tinha como exercer a minha criatividade no trabalho, sabe? Era muito... Nós precisamos fazer vamos marcar o próximo, falar sobre isso, porque isso também é uma angústia muito grande minha em relação às minhas filhas, assim, também, imagino que seja de quase todos os pais, até porque elas são muito diferentes. Né? Ainda bem, né? Não no sentido de que tu é o cara... Não, ainda bem que tem cabeça diferente, né, cara? Acho que tá muito, isso, cara. Né? Muito. Então, eu exponho a mesma coisa por uma e para outra. Eu acho que isso é uma angústia e uma oportunidade também pra gente falar. Acho que é bem legal. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Contem comigo sempre que vocês quiserem. Hoje foi a prova de que o cara pode estar em qualquer lugar, né, em qualquer momento, só pegar o celular, consegui, tchau, já tô aqui, já online, já foi. Então, seja aqui, seja lá na França, que a gente vai passar uns 15 dias antes, depois a gente vai para Malta. Mas Malta, cara, a gente vai ficar no mínimo 6 meses lá. Não tem como ir para a Austrália antes disso. Então, eu espero ter uma opinião formada legal já no fim do ano, assim, no final do verão. A gente pode falar de novo sobre Malta, já dizendo assim... opiniões de quem está aqui, não de quem está com expectativa de ir, né? Entendeu? Não, mas é bom a gente poder falar com esse pré, porque é justamente isso, sabe aquela coisa assim, chega no colégio, cara, quando eu fui pro quartel, o cara pensa quando eu vou pro quartel, o que a minha mãe pensa, o que meus amigos pensam, o que a minha namorada pensa, o que realmente era. A primeira coisa que um dos capitães lá, ele pediu para escrever uma redação, velho, sobre como tu achava que ia ser o teu ano no quartel. E no final do ano, no final do ano, tu tinha que ler aquilo que escreveu. Cara, isso aqui é um pouquinho desse ensaio, né? Vamos ver a tua expectativa com toda essa tua base de conhecimento forte, a tua capacidade analítica que tu mostrou, essa tomada de decisão fortíssima de mudança, né? De esse shifting, né? Na vida de vocês. Vamos ver como é que vai ser lá na frente. Com certeza a gente vai conversar de novo. Massa, tá bom? Muito obrigado, gente. Então obrigado pelo convite. Gente, até a próxima. Longa vida. Um abraço para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Valeu!